Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Beleza, galera, então antes de mais nada eu quero cumprimentar vocês, tá certo? Acontece que esse vídeo aqui está sendo gravado no dia 25 de dezembro, né? E hoje é uma data muito especial, galera, hoje é Natal, não é mesmo? Então, mais cedo aí quando eu estava almoçando na casa dos meus tios, quando eu cheguei lá eu peguei minha avó fazendo um comentário que me trouxe à lembrança umas coisas bem legais sobre essa data, tudo bem? Então assim que eu cheguei lá, minha avó estava falando alguma coisa desse tipo assim. Falou assim, nossa gente, esse Natal eu comi tanto, esse Natal eu cometi o pecado da gula, ela tinha dito. E assim que eu escutei ela falando isso, eu pensei comigo e falei assim, poxa vó, que bom que a senhora escolheu essa data para fazer isso, que bom. Porque exatamente 2000 anos atrás, um menino estava nascendo, né, e esse menino ele se tornaria um homem e por causa do seu caráter de obediência, né, de renúncia, ele faria uma coisa e essa coisa tornaria possível esse pecado que a senhora cometeu não ser grafado na sua vida, não ser cobrado da sua vida, mas ser cobrado na vida dele. Né, galera? Então é sobre isso que fala o Natal. Né, Jesus ele nasceu e esse menino aí por obediência, né, por obedecer ao pai dele, né, ele deixou de considerar ser rei, deixou de considerar ser Deus, mas ao contrário, ele tomou forma de servo, né, e sendo servo ele se tornou humano e ele morreu na cruz por nós, né, galera, para que a gente pudesse no aniversário dele comer como animais, né, galera, e não sermos culpados por causa disso, porque esse pecado seria cobrado dele e não de mim e de você. Tá certo, galera? Então é disso que fala o Natal, que a gente não esqueça disso. Tá certo? Mas, galera, passando isso tudo aí, aula, beleza? Hoje a gente vai trabalhar dentro da disciplina que se chama cinesiologia. E nós vamos falar do equilíbrio. Tá certo, galera? Acontece que uma vez que a gente passa por cinesiologia, a gente tem que descobrir, né, e aprender um pouco sobre o equilíbrio humano, beleza? E a gente vai ver do que se fala, do que fala isso aqui agora. Tá certo? Vamos embora. Ok, galera, então vamos aos fatos, né? Então a ideia aqui, pessoal, sobre equilíbrio inicia-se da seguinte forma. O ser humano, eu e você, nós temos incluso a nossa biologia um sentido que consegue nos trazer informação a respeito da inclinação do nosso corpo. O quão inclinado está o nosso corpo ou como inclinado está o corpo humano. E esse mesmo sentido, pessoal, nos entrega a capacidade de prestar ajustes a qualquer evento que venha bagunçar o perfeito verticalismo do corpo humano. Tá certo, pessoal? Então até o final do vídeo nós vamos perceber e entender, galera, que aquilo que nós chamamos de equilíbrio nada mais é do que uma capacidade que tem o indivíduo de manter o seu centro de gravidade no meio da sua base de apoio. Né? Normalmente isso aí quando se está de pé ou em ortostatismo, tudo bem? Então, nós vamos entender ainda que o equilíbrio é um evento ou fenômeno dinâmico, tá certo, galera? Que consegue combinar aí estímulos de mobilidade com o que? Estabilidade, lembrei. Então o indivíduo, pessoal, que se mobiliza de forma estável, via de regra é um indivíduo equilibrado. Tudo bem, pessoal? Funciona assim. Então, mas a gente vai ver isso tudo com calma, tá certo? Primeira coisa que eu quero fazer, galera, é tacar aqui no quadro para vocês o conceito de equilíbrio, para que a gente consiga entender do que a gente está falando, né? Então nós vamos trabalhar com dois autores, beleza? E o primeiro autor que a gente vai trabalhar é Ellen Becker. Em 2002 criou 3 conceitos de equilíbrio. O primeiro conceito que Ellen criou nos ensina que equilíbrio é a capacidade que tem o ser humano de manter uma postura. O segundo conceito que ela criou é a capacidade que tem o ser humano de se movimentar de forma voluntária. O terceiro conceito que Ellen criou nos ensina que o equilíbrio é a capacidade que tem o ser humano de reagir a perturbações externas ao seu corpo. Beleza? Então, ok. Em 2003 veio um outro cara que se chama Carr, beleza? C-A-R-R, e ele conceituou o equilíbrio da seguinte forma. O equilíbrio
é uma habilidade humana de neutralizar perturbações que viriam a corromper a perfeita harmonia do corpo humano, tá certo? Então isso aí exigiria do nosso indivíduo controle e coordenação, beleza? Então é uma capacidade controlada e coordenada que tem o ser humano de neutralizar perturbações que viriam a comprometer a perfeita normalidade do corpo humano. Beleza, galera? Em 2003 esse cara nos trouxe essa verdade aí e é com esse conceito que nós vamos trabalhar. Vou colocar isso no quadro, tá bom? Primeira coisa, título. Beleza, galera. Pessoal, e por que a gente fala que é dinâmico o fenômeno conhecido como equilíbrio? Né, pessoal, isso acontece porque a cada instante, galera, de forma ininterrupta, e o nosso corpo, utilizando das articulações e dos músculos, ele precisa se organizar para que todos os movimentos feitos por esse corpo tornem constante o equilíbrio desse mesmo corpo humano. Tá certo, galera? A cada instante acontecem movimentos com esse objetivo, equilibrar o sistema. Vocês percebem? Então vamos imaginar aqui e criar para nós exemplos. Né? Imaginem agora a menina Nadia Comaneci, né? Aquela ginástica artística lá, dentro daqueles movimentos ali olímpicos, tá certo? Depois disso a gente pode buscar o exemplo do Pelé, galera, que foi o cara que inaugurou aí o futebol, que a gente chama de futebol arte, né, galera, que consegue excitar qualquer um que tá vendo ali através dos dribles e de todo o movimento que acontece dentro de campo. A vida não tá fácil, a lição aprende. Pedir licença pra continuar. Sozinho essa luta vira covardia, deixa eu ir à luta. Pessoal, além dessas pessoas terem que sustentar o próprio corpo ali, tá certo? No espaço, lidando com a força da gravidade e tudo mais, fato esse que por si só é uma façanha, eles precisam completar uma série de outros movimentos que conseguem justificar e qualificar as modalidades de ginástica, e o Pelé, movimentos que conseguem impulsionar a bola e fazer com que ele corra e drible e se movimente ali de forma a equilibrar-se o tempo todo dentro de todos esses movimentos. E como que a gente sabe que aquilo, pessoal, são movimentos equilibrados? Porque eles não vão ao chão, né, galera? Eles não caem o tempo todo, eles estão eretos, né? Eles estão em pé e correndo, desenvolvendo, fluindo ao movimentar-se. Beleza? Então, pessoal, para que a gente consiga entender um pouco mais disso aqui, nesse momento a gente vai ter que conhecer alguns conceitos e algumas ideias da física, tá certo? Em específico aí, o da mecânica, né? E aqui em cinesiologia a gente vai trabalhar na biomecânica, né? Que é a estampa da mecânica que a gente vê na física no corpo humano, né, pessoal? Então, dois conceitos. O primeiro que a gente precisa conhecer é o que se chama cinemática. E, pessoal, a cinemática estuda o movimento humano independente da sua causa inicial. O outro conceito se chama cinética, e a cinética estuda as forças que causam ou geram o movimento humano, tá certo? O movimento pretendido. Beleza? Eu vou tacar esses dois aqui no quadro. Galera, então agora vem aqui, ó. Cinética, estuda as forças geradoras do movimento. Então, dentro da cinesiologia, galera, nós temos duas forças que conseguem gerar o movimento humano, né, dentro da biomecânica, né, que estuda os movimentos ali de um corpo humano. A primeira força, galera, é uma força intrínseca a esse corpo, né, interna ao corpo humano, que é caracterizada pela contração muscular. Não é, galera? A contração muscular cria movimentos do corpo. A segunda força que pode gerar movimentos no corpo humano, galera, é uma força externa a esse corpo, que é caracterizada pela própria força da gravidade, correta? Ou qualquer força ainda aí vetorial, secundária, que venha chocar-se e abalar o corpo humano. Beleza, galera? Cinética. Pessoal, agora o estudo da cinemática dentro da biomecânica
vem para estudar os movimentos que acontecem no corpo humano, né, independentes da cinética, né, que são as forças que geram o movimento. Então, pessoal, para que a gente consiga trabalhar com a cinemática, a gente precisa trabalhar agora com um conceito que se chama centro de gravidade. Beleza, galera? O centro de gravidade, ele vai ser definido aí matematicamente como sendo o ponto central aonde concentra-se todo o peso do corpo humano. Beleza, galera? Esse aí é o centro de gravidade. Corpo. Beleza, galera? O pincel tá acabando. Pessoal, então vejam bem, o ponto onde considera-se concentrado todo o peso do corpo. Galera, percebam, o conceito, ele por natureza consegue nos informar que diferentes pessoas vão ter os seus centros de gravidades em localizações diferentes. Vocês concordam comigo? Porque pessoas diferentes têm pesos diferentes. Logo, a concentração de todo o peso desse corpo vai ser em locais diferentes. Percebam ainda que esse mesmo conceito nos ensina que mesmas pessoas tomadas de diferentes posições vão ter localidades diferentes do seu centro de gravidade. Porque dependendo da posição que eu faça, a concentração do total do peso desse corpo vai mudar. E para vocês fazerem uma prática disso, é só onde vocês estiverem, vocês tentarem fazer uma posição bizarra. Logo vocês vão sentir, galera, a dificuldade de manter o equilíbrio. O que é isso, galera? Isso é um deslocamento desse centro de gravidade. Tá certo? Dependendo da posição que eu faça, ele vai mudar de local. E por isso eu vou ter que lidar, vou ter que gerar contrações musculares para reajustar e manter-me equilibrado. Então, a posição muda na localidade do centro de gravidade e as pessoas, sendo diferentes, também vão ter os centros de gravidades em locais diferentes. Tá certo, galera? O centro de gravidade ainda é definido como sendo o ponto de interseção daqueles planos cardinais, pessoal. O plano sagital, o plano sagital, o plano coronal e o plano transverso. A interseção desses pontos define-se como sendo o centro de gravidade. O centro de gravidade ainda é definido, galera, como sendo o ponto de concentração aonde, ao olhar para os lados, você consegue encontrar a mesma quantidade de massa corporal. Percebem, galera? Então, todas as ideias que definem isso aqui, galera, nos trazem um pensamento de centro, né? De um ponto central do corpo humano. Tudo bem, galera? Então, a cinesiologia e a biomecânica conseguem nos informar aí, de forma geral, onde está localizado esse centro de gravidade nos seres humanos, uma vez que eles estão em posição de sentido. Tá certo, galera? E esse ponto aqui, ou centro, fica localizado 4 centímetros à frente da primeira vértebra sacral. Tudo bem, galera? 4 centímetros à frente dessa vértebra aí. E esse centro de gravidade ele vai mudar quanto mais jovem for o indivíduo, tá certo, galera? Porque quanto mais jovem é o indivíduo, ele tem um tamanho desproporcional ali do tronco e da cabeça. Então esse centro de gravidade vai o quê? Tender a subir ou alterar-se. Nos homens, galera, o centro de gravidade vai estar localizado a 56 a 57% de sua altura total, isso de baixo para cima, é claro, e nas mulheres 55% do total de sua altura. Tá certo, galera? Eu vou colocar a localidade aqui do centro de gravidade, mas a gente sempre considera essa diferença de pessoa para pessoa, a diferença da posição do corpo, mas é bom a gente ter esse referencial aí geral. Tudo bem, galera? Vamos anotar isso aqui, ó. Beleza, galera? Então vem comigo aqui. Pessoal, a postura ereta do ser humano, estática e dinâmica, tanto o indivíduo ereto parado quanto o indivíduo ereto andando, a postura ereta do ser humano, ela é resultado do equilíbrio entre a força da gravidade e a força de contração dos grupos musculares antigravitacionais contrários à primeira força. Então, galera, para manter-se em pé, a gente precisa ter equilíbrio entre a força da gravidade e a força de contração dos músculos antigravitacionais.
Percebem? Não é à toa que eles têm esse nome, músculos antigravitacionais. Então, galera, para que a gente consiga criar um padrão de julgamento fiel da qualidade de equilíbrio de um corpo humano, basta que a gente observe esse mesmo corpo estando ele em pé. Porque, galera, a habilidade de um indivíduo em permanecer em pé, né, como toda a complexidade de manutenção dessa mesma realidade de corpo, em manter-se em ortostatismo, torna-se completamente difícil uma vez que a gente não tenha equilíbrio entre essas forças. A força da gravidade e a força de contração dos músculos antigravitacionais. Não sei se eu consegui passar a ideia de forma clara. Galera, o que eu estou querendo dizer? A capacidade ortostática de um indivíduo, e entendam aqui capacidade ortostática como a capacidade para manter o indivíduo a posição de sentido. Então a capacidade ortostática de um indivíduo, ela é diretamente proporcional à habilidade que tem esse mesmo indivíduo em equilibrar-se. É isso que eu estou querendo dizer. Ó, ortostatismo, ele é diretamente proporcional, galera, diretamente proporcional ao equilíbrio, tá certo? Vocês entenderam isso aqui, galera? Eu não sei se eu consigo explicar de outro jeito, mas eu não sei se ficou claro, tá? Vão me falando que até o final da aula aí, se não ficou claro, a gente clareia isso aí depois, tá certo? Continuando então. Galera, para que a gente faça funcionar então esse equilíbrio, né, a complexidade da obtenção do equilíbrio humano, para que a gente faça isso funcionar, a gente precisa da correta interação de alguns elementos, né, ou algumas partes do nosso corpo, tá certo? 4 partes, quais são elas? A primeira é o sistema motor, tá certo, galera, que acrescenta aí no sistema força muscular, tônus muscular, os reflexos posturais, né? A segunda delas é o sistema, é a sensibilidade proprioceptiva, né, que vai nos trazer informação a respeito da posição do nosso corpo, o movimento que está fazendo esse corpo, a posição dos segmentos desse mesmo corpo. O terceiro elemento, galera, é o sistema vestibular, que vai nos orientar sobre a posição da nossa cabeça e a orientação em que ela está. Quarta e última, galera, o sentido da visão, fundamental para nos informar, nos trazer informação a respeito do espaço que vivemos, né, galera? Nos traz aí aquilo que a gente chama de percepção espacial, é o sistema visual, tá certo, galera? Eu vou apagar esse quadro porque é importante a gente ter esses tópicos aqui, beleza?